Francine Beatriz Abreu. Apócrifum Iohannis, o livro secreto de João. Mensagens espirituais. Apresentação. Muitas coisas que acontecem com a gente podem ser inexplicáveis do ponto de vista físico, das leis materiais, mas acontecem nos mundos espirituais. A inspiração é uma delas. Quando, do término do livro O Apocalipse, as revelações de Cristo a João, o caminho iniciático do homem, recebi a instrução de que deveria agora me dedicar a um texto apócrifo escrito na língua copta. O idioma copta era falado no Egito nos primeiros séculos, logo após o ministério de Jesus. O dialeto saídico era uma forma literária inicial desse idioma. Sobre as primeiras traduções coptas da Bíblia, o dicionário bíblico Anchor diz: visto que a Septuaginta e as escrituras gregas cristãs foram traduzidas para o copta durante o terceiro século depois de Cristo, a versão copta teve como base os manuscritos gregos, que são bem mais antigos que a grande maioria dos manuscritos existentes. A língua copta foi implementada no Egito com o domínio macedônico, consolidou-se com a dinastia ptolomaica, floresceu como língua literária a partir do século II, indo até o século VIII. Seu apogeu foi entre os séculos III e VI. Ainda hoje, seu dialeto boárico permanece como língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria e de sua contraparte católica oriental, a Igreja Católica Copta. A língua copta foi sendo gradualmente substituída pela língua árabe egípcia como língua falada nos períodos mais modernos até ser praticamente extinta, que teria sido encontrado sob as areias do deserto no Egito. Informaram-me os instrutores que havia ali algo de João e que era necessário uma nova tradução, uma reinterpretação condizente com o espírito da obra. Enfim, era preciso acessar a informação subjacente a seu real significado espiritual. Fiquei com essa mensagem em minha mente. Entretanto, por conta dos afazeres do cotidiano, acabei me esquecendo dela. Dias mais tarde, deparei-me evidentemente, não por acaso, com um livro na biblioteca de nossa casa, Os Evangelhos Apócrifos do Mar Morto. Na mesma hora, recordei-me da mensagem espiritual e do que tinha sido me dito, pensei, preciso ler esse livro. Realizado o exame da obra, percebi que aquela, entretanto, não era o objeto das orientações que recebera. Não havia nada ali de João e o texto não fora escrito em copta. Fiquei intrigada. Acessando em seguida a internet, tive conhecimento da existência da biblioteca de Nag Hammadi, escrita na língua copta e enterrada há quase 2000 anos na montanha Jabal al-Tarif, perto do vilarejo de Nag Hammadi, Alto Egito, que fora descoberta no ano de 1945. Verifiquei então que havia nessa antiga biblioteca egípcia um texto de João, denominado Apócrifum Iohannis. 4 cópias manuscritas do livro secreto de João sobrevieram aos acontecimentos dos últimos 2 milênios e conseguiram ser preservadas até a nossa época, tendo sido 3 delas encontradas no Códices de Nag Hammadi, 2, 3 e 4, enquanto uma 4ª cópia foi recuperada 50 anos depois em outro local no Egito. Todas as 4 versões datam aproximadamente do ano 300 depois de Cristo. As cópias são tão semelhantes que demonstram haver uma única fonte comum. Este é o título que aparece nos manuscritos originais. Em grego, apócrifo significa literalmente oculto ou segredo. Portanto, pode ser traduzido como livro secreto de João ou a revelação secreta de João, o qual estava presente em 3 dos 13 códices deste antigo acervo, e assim tive certeza do trabalho que deveria executar. Códex 1. A oração do apóstolo Paulo, o apócrifo de Tiago, o Evangelho da Verdade, o Tratado sobre a Ressurreição, o Tratado Tripartido. Códex 2.
o Apócrifo de João, versão longa, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, a Hipóstase dos Arcontes, o Escrito sem título, a Exégese da Alma, o Livro de Tomé. Códex 3. O Apócrifo de João, versão breve, o Livro Sagrado do Grande Espírito Invisível, Eugnostos, o Bem-aventurado, a Sabedoria de Jesus Cristo, o Diálogo do Salvador. Códex 4. O Apócrifo de João, versão longa, o Livro Sagrado do Grande Espírito Invisível. Códex 5. Eugnostos, o Bem-aventurado, o Apocalipse de Paulo, o primeiro Apocalipse de Tiago, o segundo Apocalipse de Tiago, o Apocalipse de Adão. Códex 6. Os Atos de Pedro e dos 12 Apóstolos, o Trovão, Mente Perfeita, o Autêntico Logos, o Conceito de Nosso Grande Poder, a República de Platão, a Hebdômada e a Eneida, a Oração de Ação de Graças, aos Célpios. Códex 7. A Paráfrase de Sem, o segundo Tratado do Grande Sete, o Apocalipse de Pedro, os Ensinamentos de Silvano, os 3 Marcos de Sete. Códex 8. Zostrianos, a Carta de Pedro a Filipe. Códex 9. Melquisedeque, Nória, o Testemunho Verdadeiro. Códex 10. Marsanes. Códex 11. A Interpretação da Gnose, a Exposição Valentiniana, Halogênes e Psifrone. Códex 12. As Sentenças de Sextus, o Evangelho da Verdade, fragmentos. Códex 13. Protenóia Trimórfica. As datas das composições originais variam entre o século II e o século IV d.C. Na hora não pude deixar de pensar, como tudo ocorre como deve ser. Foi um momento exato e necessário quando, do término da Segunda Grande Guerra Mundial, um dos períodos mais negros da história, uma verdadeira noite humana, que a importante biblioteca fora finalmente encontrada por um homem simples, o qual não tinha ideia do tesouro espiritual que continha em suas mãos. Após a hora escura, a luz da sabedoria estava apta a ser reincorporada no coração do homem moderno. Seguindo com as buscas, encontrei 2 traduções da Biblioteca Copta, uma em inglês efetuada pioneiramente por James Robinson e outra em espanhol elaborada mais recentemente por Antônio Pinheiro. Do estudo de ambas as traduções, sob inspiração e orientação espiritual, é que o texto deste livro surgiu. A obra divide-se em 2 partes. A primeira trata das mensagens e instruções canalizadas que comentam o texto apócrifo. Para manter o fluxo da leitura, ao final da primeira parte, encontram-se alguns poemas espirituais que reúnem ensinamentos que levarão o leitor à meditação. Depois, na segunda parte, é traduzido o texto original do livro secreto de João, sintetizado e interpretado pela autora. As explicações estão entre colchetes. A interpretação foi realizada de forma pontual naquilo que foi estritamente necessário, porque a mitologia é a verdadeira linguagem da alma e demanda a reflexão do próprio leitor para que a mente seja trabalhada. O material aqui encontrado é rico para o autoconhecimento e tem por meta o despertar do homem para sua missão, como filho de Deus Pai aqui na Terra. Podemos dizer que a missão do homem é o papel que lhe foi destinado na manifestação corpórea, para desenvolver, no ato da matéria, as potencialidades divinas adormecidas em seu ser, e assim estar apto a retornar, livre, consciente, de quem verdadeiramente é, ao plano de vida superior, espiritual, à casa do Pai. Se o homem persegue o seu despertar, realiza-o, porque todo o universo passa a conspirar a seu favor, fazendo com que a sua existência se torne mais suave, harmonizada e equilibrada, a fim de que consiga chegar ao seu destino, que é executar o plano divino programado para ele. Mas se o homem se revolta contra o papel que deveria estar desempenhando,
tudo se torna mais difícil ao longo de sua existência na manifestação física. A resignação àquilo que não pode mudar, ao incomensurável, quando encontramos desafios no caminho, é importante e a revolta deve ser combatida, uma vez que cada um colhe na terra exatamente aquilo que plantou. Cada um receberá o prêmio da vida espiritual conforme suas obras. Buscar o autoconhecimento é de fundamental importância para a expansão da consciência humana e sua integração ao reino de Deus. Assim devemos voltar todas as nossas forças para realizarmos aquilo que nos propusemos a cumprir, dentro do plano divino, nesta vida corpórea, a fim de que quando deixemos o corpo físico, tenhamos o sentimento de trabalho cumprido. É preciso viver a vida humana em total plenitude, reconhecer e aceitar no fundo do coração que tudo tem um fim e nada acontece por acaso. Haverá um novo começo para cada homem que buscar sua elevação espiritual, que despertar para a luz interna pelo amor universal neste momento de fechamento de ciclo. Para isso é preciso morrer para quem tu eras, para que possas renascer em espírito e verdade no reino celestial, onde a vida é una. Espero que o material aqui reunido encontre a tua consciência desperta e o teu coração aberto, livre de preconceitos. É preciso compreender intuitivamente a linguagem simbólica de João, que esconde um tesouro. Este pertencerá a quem puder acessá-lo com a chave correta. Cabe a ti focar tua atenção no ensinamento espiritual encontrado. Ele te facultará a abertura do caminho que te levará de volta à casa do Pai. Introdução. O Apócrifon Ioannis é considerado o primeiro texto elaborado com uma narrativa compreensível da natureza de Deus. A fonte de toda sabedoria, amor e poder, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Trazendo o mito do Adão bíblico a fim de ilustrar a dualidade em que vivemos na Terra e a necessidade de voltarmos todas as nossas forças para o despertar espiritual, para resgatarmos a união perdida, o elo que ligava o homem a Deus e assim alcançarmos a felicidade e a bem-aventurança. João viveu o ideal de Cristo de amor à humanidade e pôde deixar seguidores. Estes, por terem vivido como andarilhos, dia após dia, espalhavam a boa nova aos camponeses, pastores e pessoas humildes que encontravam em seu caminho. Os seguidores de João estavam dispostos a sofrer qualquer privação, em virtude de sua fé e confiança em Cristo e no plano de Deus para o homem. Ao perceberem o perigo que corriam diante da perseguição política instalada contra os primeiros cristãos, resolveram, por inspiração divina, enterrar a biblioteca que carregavam consigo, preservando assim os ensinamentos sagrados, verdadeiros e essenciais à elevação da consciência humana. Assim, o tesouro místico de João, o discípulo intelectual e amigo fiel de Jesus de Nazaré, que tinha capacidade de testemunhar o real significado das palavras de Cristo, foi sendo, de geração em geração, copiado por seguidores de sua doutrina, até que em dado momento foi necessário escondê-lo por debaixo das areias, devido à grande perseguição por eles sofrida. A escalada contra os cristãos puros começou por volta de 180 d.C., quando o bispo de Lyon, chamado Ireneu, decidiu escrever um livro atacando todas as formas de cristianismo que ele conhecia que diferiam da forma que ele aprovava. Todos que discordassem dele ou que praticassem sua fé cristã em desacordo com seu pensamento seriam dali em diante considerados hereges. Sua obra de 5 volumes, intitulada Contra Heresias, apresenta uma visão negativa dos evangelhos apócrifos, opinião que fora levada em consideração quando da sua consolidação do Novo Testamento. No capítulo 29 de seu primeiro volume, Ireneu descreve algumas seções do livro secreto de João em detalhes.
Isso nos diz que o texto circulava pela Europa e Gália, a França de hoje. Se não fosse um texto com força e amplos seguidores, ele certamente não teria se dado ao trabalho de refutá-lo tão veementemente. Consultando a história universal, verifica-se que no ano de 303 d.C. tem início a grande perseguição do imperador Diocleciano contra os cristãos. Esta perseguição, assim como ocorreu séculos após, nas Cruzadas e na Inquisição, produziu a queima de textos sagrados, martirizou e assassinou seguidores do Cristo e fez com que locais utilizados para reuniões cristãs fossem destruídos. Já em 314 d.C., o imperador Constantino, por questões eminentemente políticas, torna o cristianismo lícito com o Édito de Milão. Anos mais tarde, em 379 d.C., no Concílio de Nicéia, é instituída a única forma de cristianismo, a católica. E em 391 d.C., o catolicismo é proclamado como a religião oficial do Império Romano. A partir de então, as formas primitivas de cristianismo acabam sendo extintas e o Novo Testamento acaba sendo definido pelos membros da Igreja Católica, que fora constituída nos interesses da avassaladora política dominadora do Império Romano, originalmente contrária ao próprio Cristo e responsável por seu martírio e desencarne na cruz. Assim é que no Concílio de Hipona, em 393 d.C., foram meticulosamente selecionados os textos que, dentre centenas de livros denominados apócrifos, poderiam fazer parte da Bíblia. Finalmente, em 553 d.C., no Concílio de Constantinopla, convocado pelo imperador Justiniano, foi excluída a teoria da pré-existência da alma, defendida por Orígenes. Dos dogmas cristãos, ideia que perdura até os dias atuais, mas que está expressamente presente no livro secreto de João, onde é feita clara referência à lei de reencarnação. Não foi o Concílio de Nicéia o concílio mais importante de todos, que finalmente estabeleceu as doutrinas cristãs por 1000 anos, mas que totalmente pôs fim à doutrina da metempsicose, considerando-a heresia após ela ter sobrevivido durante os primeiros 5 séculos do Anno Domini. Não foi essa grande reunião, composta de homens que em sua maioria não sabiam escrever nem ler, que eram ascetas radicais inflexíveis de caráter e comportamento fanáticos, de mente estreita, intolerantes? Paul Brupton, Ideias em Perspectivas. Assim, das antigas areias do Egito, o livro secreto de João veio parar em nossa era moderna, da tecnologia e do raciocínio, carregando uma mensagem espiritual atemporal. Por ter sido enterrado sob o sigilo dos tempos, o texto sobreviveu a 2000 anos. Se tivesse sido descoberto antes, certamente seus portadores teriam sido sistematicamente combatidos e o livro teria sido até destruído, destino, como se sabe, de muitas obras importantes que foram queimadas nas fogueiras das Inquisições, a exemplo do que ocorreu com os cátaros, os albigenses, os homens bons, dizimados covardemente a mando dos líderes da Igreja Católica no século VIII. João vem resgatar a verdade. Ele nos apresenta o cristianismo redivivo. A partir da análise de seu livro secreto, podemos concluir que o Novo Testamento é uma versão bastante simplificada da doutrina cristã em toda a sua beleza. Apontamentos iniciais. Este livro foi concretizado por meio da escrita automática e consciente, recebida mentalmente por meio de um trabalho conjunto do eu espiritual, espírito, e do eu substancial, personalidade encarnada da autora, em conexão com a hierarquia de luz da Terra, através de instrutores designados pelo amado Mestre Jesus e a orientação direta de João. É o trabalho do discípulo ao seu mestre, ou pode-se dizer, o pensamento do mestre revestido das palavras do discípulo. Os ensinamentos só servem ao Pai se postos em prática,
se podem dar frutos. Este é um fruto da árvore da vida que foi colocado à disposição do leitor e merece ser saboreado por quem almeja sinceramente despertar para a realidade e pôr-se, por ato de sua vontade interna, no caminho da luz, a senda que o levará de volta à vida. A meta a ser alcançada é o maior número possível de homens despertos para a consciência crística neste espaço-tempo e plano de manifestação. Abre-se aqui o portal. Utiliza com pureza de intenção a chave fornecida para que possas adentrar no reino do amor de Deus. Basta-te seguir o exemplo de Cristo com fé, confiança no Pai e em seu propósito. Deus é amor, o amor é imortal. Portando sua veste, alcançar o padrão mental esperado para a nova era da consciência humana na Terra e passar a viver a vida imperecível do Espírito, na realidade da vida una. Alegria e força. Glossário. O Reino de Deus. O Reino de Deus é uma programação mental do Criador, da fonte de luz amorosa e sábia, que gerou um sistema que se manifesta criando expressões na forma. O sistema divino. O sistema é perfeito. Está tudo programado e já realizado, desde o início da manifestação. Há programação divina em tudo, dentro e fora, ela é infinita. O Cristo. Ele é o caminho que possibilitará o retorno do homem à vida una divina. Cristo tem o poder de unificar os propósitos do Filho de Deus, do eu substancial versus o eu espiritual, tornando-o um. É desse retorno à vida incorruptível, perfeita e infinita que João vem nos falar. Sofia. É preciso decifrar o mito de Adão, Sofia e Lúcifer para entenderes o mundo dual onde vives conscientemente e pões a tua atenção diária. 7 leis. 1. O princípio de mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. 2. O princípio da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. 3. O princípio de vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. 4. O princípio de polaridade, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. 5. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo-refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. 6. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. 7. O princípio de gênero. O gênero está em tudo, tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. As leis herméticas em o Kybalion regem o universo onde a Terra está inserida por obra de Sofia, a inteligência racional que, sem amor, usou a liberdade dada por Deus para si egocentricamente. Deste ato surgiu a dualidade dentro da unidade divina. A unidade não se partiu, a divindade não se atingiu. Somente o efeito, não a causa. O sistema divino continua íntegro. Mas há uma doença nele que forjou um antissistema, no qual seus autores, os homens, creem viver separados de Deus, fora da vida una. A Terra faz parte desse antissistema. Assim, Sofia, a inteligência racional, forjou a dualidade. Criou um mundo espelhado,
holográfico. Ele foi inspirado no de cima, mas não possui a sua perfeição que advém de Deus, amor. Adão. Adão, o mito do primeiro homem, é o representante da raça humana que se perdeu no mundo forjado por Sofia, que está desconectada do amor, da energia divina que integra o universo de Deus. Automaticamente o homem adâmico foi expulso do sistema divino porque se tornou impossível sua conexão, que requer o atuar de sua vontade amorosa, pura, sem interferência externa, sem dominação. Enquanto houver dominação, enquanto o homem não acordar do sono, não despertar, ele será um mero repetidor dos atos da não-luz, espectador da real vida que pulsa nos reinos celestiais divinos de onde Cristo advém. As forças das trevas. Yadabaoth, Lúcifer, o grande dragão. De acordo com André Luiz no livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, os dragões são espíritos caídos no mal desde eras primevas da criação planetária e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são todavia demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Nota do autor espiritual. Gerou de si os arcontes uma falange de governantes, seres sem luz, dando a eles autoridade. Utilizando das ferramentas dos reinos incorruptíveis de cima, às quais tinha acesso através da inteligência que havia recebido de sua mãe, Sofia, e embora desconectada do amor e do poder de Deus. Ele abusou da liberdade e da inteligência recebida e multiplicou-se. Há 12 profundezas da alma ou planos invertidos do antissistema, assim como há 12 mundos reais, divinos e elevados, assim em cima como embaixo. O homem, através da força luciferiana, elegeu deuses para adorar, bens, dinheiro, poder, prazer e todo tipo de satisfação física sensorial, e inverteu-se a realidade. O mundo falso virou o real. O mundo real passou a ser desacreditado pelo homem, que perdeu a fé. E assim foi forjada a rede de ilusão planetária, na qual todo homem está inserido, até que possa despertar. A queda. O espírito na manifestação humana, por ter ganhado consciência e livre-arbítrio, a imagem e semelhança do Pai, pôde, utilizando de sua liberdade e inteligência, Sofia, iniciar um processo de separação de Deus dentro do universo divino de amor. Deus é amor, união. Entretanto, o homem iludido acredita bastar a si mesmo, mas Deus ainda habita em seu interior. Por meio de uma programação perfeita, o Pai previu a possibilidade da queda humana e também o antídoto, a solução para a reconexão, a unificação. Não era objetivo divino que a queda humana ocorresse, a desconexão com Deus. Porém, como havia essa possibilidade, era preciso programar a forma do retorno do homem à casa do Pai, a fim de restaurar a harmonia perdida, caso a separação ocorresse. Então podemos dizer que a causa direta da vida humana, na dualidade do estado de separatividade do homem-espírito, Deus, foi a liberdade concedida por Deus? Sim, o Pai não queria criar seres autômatos, escravos. Queria sim que o seu filho pudesse crescer em sabedoria, expandir-se e cocriar, ser um Deus em mente e em ato. Mas através de artifícios da mente, a inteligência racional, Sofia escravizou o homem. Seu filho Lúcifer, o agente da mentira, criou uma vasta rede de possibilidades, de ofertas tentadoras ao homem, que passou a buscar a sua satisfação na matéria, terra, porque cego para a luz, ele não mais enxergava o mundo de cima, o único real, e assim deixou de almejar sua elevação. O caos. A Terra, forjada para a experiência evolutiva humana, é o alcance de sua perfeição. Caiu no caos
por conta da vontade seduzida do homem. Tudo ocorre em progressão geométrica, pois o pensamento movimenta pensamento, e esse, por sua vez, impulsiona criações para o bem e para o mal, e desta forma é que o mundo exterior vai sendo forjado quanticamente. Para isso, a humanidade vive desorientada. No decorrer das eras, uns foram iludindo os outros e assim por diante, até que a mentira virou a verdade. O falso tornou-se o verdadeiro e o santo virou o bandido, como ocorreu com Jesus. E tudo isso ocorreu simplesmente por faltar ao homem a harmonia interior decorrente da união amorosa com Deus, com o todo e com o seu semelhante. Mas o Pai planejou sua obra de forma tão perfeita que ele deixou para a humanidade como dádiva a programação para sua redenção, um caminho previamente traçado para o homem, imbuído de pureza de coração, sinceridade e fé, trilhar. E esse caminho é o Cristo. Pecado original. A ignorância espiritual é o pecado original, e deixa-se seduzir por Sofia, o intelecto sem amor, acreditando o homem ser uma entidade separada de Deus, da luz, e fazendo nascer o egoísmo em todas as suas facetas, em sua alma, que deixou de se comunicar, por conta disso, com seu espírito imortal e com o universo divino do amor. A lei de reencarnação. A reencarnação é lei física em toda sua atuação, vinculada a este orbe e seu espaço-tempo. No reino celestial de Deus, onde a vida una é manifestada, não há reencarnação, porque não há causa e efeito, karma, dor ou sofrimento. Não há morte. A unidade. A unidade é a lei no reino de Deus. O sistema divino é a própria unidade. Cada parte e o todo são um só, uma só vida. Nenhuma pessoa está separada da outra. Formamos a natureza e o universo. A fraternidade é natural, automática para quem compreende a unidade da vida. O estado de pertencimento à obra divina somente pode ser sentido por quem se entrega a Deus. Quer ser instrumento dele, fazer a sua vontade. Porque este o encontrou, uniu-se internamente com sua voz interior e deseja ardentemente servir ao plano divino por amor. Esse sentimento irradia como uma fonte de luz e faz com que a bem-aventurança seja a lei. Tudo então passa a acontecer em sincronicidade, porque o homem atua conforme a vontade do Espírito. Ele caminha diretamente sem esforço para seu centro, sua missão, para um encontro com seu ser, e tudo flui, como deve ser. A transição. O processo que vivenciamos hoje, na transição planetária, é de elevação espiritual, através do despertar para a luz interior, que reside no coração de cada homem e que também chamamos evolução. No primeiro período do homem na Terra, houve a queda ou a involução, a desconexão do universo espiritual da vida una do Pai. O universo dual foi criado assim, pelo pensamento conjunto de seres caídos, desconectados de Deus. O pensamento do filho de Sofia, a inteligência racional, foi simbolizado por Lúcifer e Aldabaoth. Criou formas e elas materializaram-se pela atração, força que une a iguais em sintonia, vibração. Como não houve amor na base da criação da forma humana na Terra, há sofrimento, doença e morte. Guerras, destruição e lutas por poder, dominação do homem versus o homem. Agora, sendo chegado o momento marcado, o homem tem a oportunidade última, esta é a última vida corpórea neste modelo, de buscar sua elevação, a sublimação da matéria e a construção do seu corpo de luz unido com seu espírito, coletivamente. Da mesma forma como fez na sua queda, deve subir, usando o mesmo canal entre mundos. Só assim o homem viverá na nova terra, conectada na vida una divina. Parece lógico que, tendo sido o espírito do homem que quis espontaneamente escravizar-se na matéria,
transformando-se por sua vontade nesta forma corporal, tenha que imiscuir-se no trabalho ascensional, com toda a sua força, a fim de restituir-se por si mesmo ao estado originário de pureza e integridade. Redimir-se até harmonizar-se e estar apto a participar conscientemente do reino de Deus. A ordem imanente presente no sistema divino. No processo do despertar evolutivo ascensional, há sempre o auxílio de Deus, pois ele habita o interior de cada ser. Ele é imanente, presente em sua obra. A desordem, o caos, a divina da queda permaneceu circunscrita dentro da ordem maior do sistema divino, de sua perfeição. Portanto, tudo é sempre guiado e encaminhado de acordo com a programação divina. Até mesmo as forças negativas estão enquadradas e foram previstas no plano de Deus. Todo o mal, a dor, o erro, tudo é sempre reconduzido ao centro, ao caminho que reúne, que reconduz toda a criação a Deus. Como um imã, esse é o destino de cada espírito. A reunião, a coleta, a reintegração. A meta divina não foi deixada ao acaso. Ela já está pronta. Já estava estabelecida quando Deus Pai deu início à manifestação do plano de expansão de sua luz e de seu amor. O ponto de partida é o ponto de chegada, e tudo permanece no mesmo círculo infinitamente. O universo. O universo que enxergamos com os olhos terrenos e que aceitamos como base da pesquisa científica é transitório, imperfeito, uma expressão holográfica do verdadeiro universo, a vida una divina. Assim, a observação, o estudo empírico e a experimentação nesse universo de ilusão jamais poderá conduzir o homem ao conhecimento verdadeiro do plano de Deus. Ele é secundário, o efeito do efeito. Não reside na causa. Não contém magia e perfeição. Só pela intuição, pelo acesso à fonte que jorra toda a informação verdadeira, que é a luz, é que se poderá ter uma ideia do universo divino real em expressão. Pelos efeitos secundários, não se pode conhecer a causa primeira. É preciso expandir o chakra cardíaco pelo amor, estabelecer a união com o divino, o sagrado, para então, somente então, poder transitar nele, ter a permissão decorrente da pureza de seu coração, livre de contaminação mundana. Assim, tudo está dentro. Abrir a porta é o primeiro passo. E isso ocorre com a chave do amor. Dele decorre tudo. Se viveres nele, ele te encaminhará para a frente, para o alto, para a luz de teu ser, embora estejas parcialmente inserida nesta vida. O amor. O universo divino vibra na energia do amor. Ela é a força que une a tudo. Amor é coesão. Amar significa união, integração, doação, agir em prol do outro, da vida do todo. Ser útil, sem amor, nada existe. O amor faculta a abertura do canal espiritual que liga os dois mundos, o da manifestação na forma e o do espírito criador. Evolução. O homem evolui seus corpos e tudo que é fruto de seu pensamento. O espírito do homem, entretanto, não evolui. Pelo seu atuar no mundo, ele ativa as potencialidades divinas presentes em seu ser. A consciência crística deve ser despertada pelo amor. É assim que a luz coloca em ação cada qualidade divina presente no espírito. Vida una. Matéria é energia. Tudo faz parte do mesmo universo divino e vibra. A vida é una, uma só. O homem foi quem se desuniu mentalmente do reino de Deus, criando a dualidade em sua mente racional. Para o homem despertar para resgatar a união perdida com a realidade da vida una, é preciso amar e se instruir e expandir o mental. A expansão da consciência. É necessário expandir o mental e torná-lo maleável, flexível à intuição, pelo autoconhecimento, pelo estudo, pela meditação e, enfim,
pelo conhecimento das coisas de Deus. Com o mental expandido e aberto a novas ideias, a mente ficará flexível e passará a receber comandos do seu ser real. O espírito. O sentimento de unidade, de fazer parte do todo, começa a ser sentido. Meditação. Meditar é orar em secreto com teu espírito. É o ato de restabelecer o canal de comunicação interna que se expandirá ao teu comando amoroso, que fará ampliar a tua conexão com a fonte divina, que quer a tua felicidade e bem-aventurança, porque és a expressão de sua sabedoria. É uma ação amorosa de união do corpo, mente e espírito. É saber retirar das ações concretas no mundo os ensinamentos nelas ocultos, trazendo-os para dentro de ti, para a tua elevação a um estado de consciência superior. Para meditar, não é preciso local, data ou ritual. Basta acalmar a mente, mesmo executando as tarefas do diário. É o deixar voz interior agir, ouvir o que ela tem para te dizer com o coração. É intuir o ensinamento recebido e pô-lo em ação. Assim, cada vez mais, estarás construindo o caminho de retorno ao espírito, teu mestre e professor neste mundo, onde o homem foca-se na dor. O objetivo a alcançar é retirares da vida terrena todo o material necessário para a tua elevação. E isso deve ser realizado com consciência plena através da meditação. Libertação. A libertação é aquele estado de plena consciência e liberdade que supera as dualidades em todos os níveis, passando o homem a perceber o divino dentro de si mesmo, o divino nos outros e em todos os seres, dando-se conta que Deus está em tudo e tudo é divino. A libertação da matéria pode ser alcançada enquanto se vive numa única vida, através da expansão da consciência. Redenção. Para concretizar a união, o casamento alquímico entre o eu substancial e o eu espiritual, o homem deve largar o livre-arbítrio terreno, entregar-se à vontade de seu eu espiritual, de Deus Pai, para ser instrumento dele na terra, adquirir a liberdade pura e servir. Sabedoria. O conhecimento verdadeiro é o conhecimento que provém do eu espiritual e sua relação com o Pai. Ele é o mecanismo para a redenção e para a libertação da roda de reencarnações. Roda de reencarnações. Estar na roda de reencarnações equivale à morte, à dualidade, a viver em ilusão. Por isso Jesus falava aos mortos para que tivessem vida. Sublimação dos corpos. É preciso efetuar a sublimação do veículo carnal, para o homem passar a viver na realidade da vida una divina. Para tanto, é preciso ter consciência de que os pensamentos, sentimentos e atos humanos, pela percepção dos sentidos, através de como encaramos o mundo, comandam o funcionamento de nossas células. O medo deve ser extirpado. No seu lugar deve nascer a fé. O coração, sentimentos, corpo emocional deve servir ao amor filho. A mente, pensamentos, corpo mental inferior deve obedecer à sabedoria, Pai. E os braços, atos, corpo físico devem ser instrumento da vontade divina, Espírito Santo. Aliado a isso, é necessário limpar a mente, a memória celular, os registros dos antepassados genéticos que ressoam e travam o processo de ascensão humana. Novo homem. O homem desenvolverá novos atributos e habilidades. O mental desenvolvido o facultará transmitir seu pensamento na velocidade da luz e viajar no espaço-tempo. Todos, enfim, viverão em harmonia. Seres da natureza, homem e irmãos siderais. Lei do compartilhamento. Na nova terra, em implantação, habitarão além do novo homem seres de luz de outras dimensões
da vida una, que viverão em cooperação e virão trazer seus ensinamentos e compartilhá-los. Momento de despertar. A hora de despertar é no agora. As mudanças internas devem vir para fora. Estamos num final de ciclo cósmico espiritual. O planeta já dá sinais de sua transfiguração. As energias densas estão sendo exteriorizadas. Aos poucos, tudo será restabelecido em seu devido lugar. Homens Espírito. Permanecerão vinculados a este orbe os iniciados na luz de Cristo, os homens Espírito, que compreenderam o significado da vida na Terra e se empenharam em se manter nela, através de seu atuar em conformidade com as leis divinas. Aqueles que persistiram, acreditaram e sentiram a conexão homem-espírito-Deus em seu interior, unificando-se, estão marcados através de sua frequência vibratória para permanecerem nesse planeta e habitarem a nova Terra, em sua nova roupagem fluídica, etérea, de luz. A segunda vinda de Cristo. Cristo está presente no planeta. Ele se comunica com os filhos da luz, fala em seus corações. Em muitas vidas ocorrerá o nascimento do Cristo, ou o segundo nascimento. Um homem desperto para a consciência crística faz outros acessarem através de sua luz a informação divina presente no éter. Assim haverá, em pouco tempo, grande número de homens renascidos espiritualmente. Serão esses que terão consumado o casamento alquímico, do eu substancial ao eu espiritual, a unificação. É preciso despertar coletivo de uma massa crítica para o êxito da obra, para a nova terra se implantar. Cada homem que despertou é um Cristo em manifestação e todos podem constituir um canal para a sua palavra. Esse é o cumprimento da lei do amor. João. João é o título do instrutor daquele que prepara, que ajuda, que auxilia o Cristo como emissor de sua palavra. João voltou, está entre nós. Ele foi designado a incorporar o Cristo de Deus na missão redentora do final do ciclo do mundo, neste período de conturbação, exceção e guerra. João está, desde já, se expressando por meio da palavra amiga. João era antes o Essênio Batista que abriu os caminhos para a boa nova de Cristo se incorporar na terra. João, o Batista, descreveu o trabalho e João, o discípulo amado, agora o executa. São duas as palavras, uma que batiza, cura e habilita a alma ser um com o Pai e outra que auxilia o despertar do discernimento das coisas espirituais. Eles trabalham em unicidade de pensamentos para o nascimento da nova aurora da humanidade. O Novo Testamento deixa indícios claros de que João, o evangelista, seria o discípulo amado, João 21, que veio a substituir o primeiro João, o Batista, no papel de instrutor do trabalho a ser executado para o despertar da consciência crística da humanidade. Lázaro, João e o fenômeno da quase-morte EQM. Está em evidência e presente nas mídias e entretenimentos o fenômeno do estado de quase-morte, EQM, o qual vem apresentando ao mundo a realidade da sobrevivência da consciência humana após a deixada do corpo físico. Todos os relatos de homens e mulheres das mais diversas origens e culturas assemelham-se entre si, dando conta de que a vida continua. O estado de percepção humana da vida além da vida traz para o ser a visão da vida una, a real que pulsa no interior de cada um. E ao mesmo tempo demonstra a existência de uma rede inteligente, multissensorial, diáfana, de luz, que sustenta a tudo e a todos, seres da natureza, homens e universo como um todo harmônico e integrado. Ainda, a experiência traz em si um consolo, a demonstração de que não estamos sozinhos.
e que há a lei da autoajuda vigorando absolutamente em tudo e por dentro de todos. Não estamos sós. Enfim, cada um que passa por tal acontecimento nunca mais é o mesmo. Muda seus paradigmas internos e padrão de comportamento, porque dali em diante se tornou senhor de si, percebeu quem é e onde está inserido e nada mais abala a sua fé na vida em Deus e em seu plano. É a esse estado superior de percepção do mundo que devemos chegar, para adentrarmos pelas portas no reino de Deus e estarmos aptos a viver a vida una do Espírito nesse planeta escola. Foi esse estado superior de compreensão da vida que Lázaro alcançou pelo EQM. Mas ele quis retornar por amor à vida, a Deus e ao Cristo para desempenhar a função de João, do instrutor da nova era, para que pudesse, pelo seu exemplo, apacentar as ovelhas do rebanho de Jesus após sua partida deste plano de expressão na matéria. Essa a razão porque dentre os 4 evangelistas, o mistério de Lázaro é unicamente mencionado por João. Isso se deu para que fosse evidenciada sua própria morte, a ressurreição por sua escrita a pedido do Cristo. Ele, Lázaro, neste momento, é alcunhado de aquele que Jesus ama. João 2, 4, 5 e 34, 35. Quando ao Cristo foi comunicado que Lázaro jazia enfermo, ele disse: a enfermidade não é para a morte, mas para que Deus se torne manifesto nele. A palavra divina de Cristo deveria fluir através de Lázaro após o fenômeno de quase morte. A doença que se instalou era a própria iniciação de Lázaro. Ele morreu para o que era e renasceu em espírito e verdade, para sua missão, da mesma forma que vem ocorrendo tão frequentemente nos dias atuais, com milhares de pessoas que relatam seus episódios de EQM. Somente quando interpretada desta forma, como uma iniciação, é que a ressurreição de Lázaro faz sentido. É por isso que no livro dos Atos dos Apóstolos consta que "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão." 2, 17, 18. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, até os confins da terra. 1:8. Assim estamos produzindo nos fins dos tempos iniciados da palavra, pelo contato com a realidade interna do Espírito, para que a verdade seja mais facilmente assimilada por aqueles que devem permanecer, ficar no planeta em sua nova dimensão. Devem permanecer os que já alcançaram o discernimento espiritual necessário, que despertaram para sua luz interior e compreendem as coisas de Deus. Como a informação de fatos de grande importância espiritual não pode ser divulgada tão abertamente que qualquer pessoa compreenda de imediato, é que a inteligência divina utiliza de ferramentas próprias a cada ser que busca o caminho da luz para seu despertar. A cada um, ele virá derradeiramente por um modo particular. Assim, através da ferramenta do EQM, o despertar de milhares de homens está ocorrendo ostensivamente de forma a ativar a percepção daqueles que devem ficar, mas estavam distraídos no mundo e não tinham até então dedicado-se às coisas do Espírito como lhes era esperado. Aos poucos, muitos outros fenômenos se passarão. Alguns ouvirão vozes dentro de si, a outros será desperta a visão espiritual, e ainda alguns poderão antever acontecimentos desde já marcados pela providência divina. Outros poderão acessar pelo seu desenvolvimento mental já conquistado o manancial de informações divinas presentes no éter,
que lhes possibilitará uma nova compreensão da vida em todas as suas matizes e formas de expressão. Em suma, está-se no fim do ciclo do modelo humano em sua versão atual. Lázaro inaugurou o processo do despertar da humanidade para a consciência crística e é seu guia. Estamos nos fins dos tempos, no momento em que serão ofertadas as pérolas de sabedoria. A quem as merece, já trabalhou mental, instruiu-se, abriu a consciência para acessar as verdades universais. E é justamente pela intuição, pelo poder espiritual interno, que deve ser desperto, que a verdade pode ser apresentada aos iniciados por detrás das metáforas. A partir da ressurreição de Lázaro, Cristo tornou-se visível, em Lázaro e através de Lázaro. Ele, após haver ressuscitado, retornado à consciência objetiva, torna-se João, o evangelista, o iniciado pelo Cristo. Era João Lázaro que estava na Santa Ceia, ao lado do Mestre. E era nele que Jesus reclinava sua cabeça. João 13, 23 e 21, 20. No lago Tiberíades, quando Jesus se manifestou após a ressurreição, é o discípulo amado o único que reconhece. Ali resta claro que o filho de Zebedeu e o discípulo amado, 11:36, o João Lázaro, são pessoas distintas. 21, 2, 7, 20 e 21. Foi João Lázaro que, tendo reconhecido Jesus, por sua visão aberta pelo fenômeno do EQM, recebeu a incumbência de permanecer em serviço devocional até o retorno do Cristo. João 21, 22, 23 e 24. Portanto, foi por meio do fenômeno do EQM que Jesus habilitou Lázaro para ser o novo instrutor, o João, o médium, de sua mensagem, para que sua palavra pudesse ressoar para o mundo, após sua ressurreição. Está aí a razão, o porquê de o discípulo, o apóstolo, que Jesus amava, só aparecer no Evangelho de João a partir da ressurreição de Lázaro. Só então ele passou a sê-lo. Assim, não é, pois, surpreendente que João, Lázaro, ponha na própria boca de Jesus estas palavras: Eu sou a ressurreição e a vida. Com sua iniciação através do estado de quase morte, o Espírito Divino, a conexão direta com o Cristo, começou a habitar em Lázaro, fazendo-o participar da vida eterna. Por amor ao Cristo, ele deixou de ser homem. Adão passou a ser homem, espírito. Assim como Lázaro transformou-se em João, um elo da corrente indestrutível da vida una divina e integrado ao Espírito, passando a viver, cada homem pode ser um iniciado, despertar sua consciência crística. Cada homem não deve compreender racionalmente o mandamento: morra e renasça. Deve, ao contrário, realizá-lo ativamente para estar apto a receber o Cristo. Essa iniciação dar-se-á naturalmente aos que estiverem prontos. Uns pelo estado de quase morte, outros através da meditação, sonhos vívidos, oração e contato com a Mãe Natureza, a expressão da vida universal na forma. O contato deve se dar com o manifesto, para que o espírito se habilite e conecte-se mais fortemente ao homem que preparou-se de vidas em vidas na forma para este momento de transição para o novo modelo em implantação. Nas iniciações antigas, o homem profano tinha de morrer simbolicamente por meio de um sono sonambúlico de 3 dias. Esse sono permitia um acontecimento espiritual de importância superior. A nova percepção da vida que dele nascia nesse ritual, a espiritual, supera a morte e assim ele passa a confiar absolutamente na vida una divina. No caso de Lázaro, quando Jesus o viu, os 3 dias haviam transcorrido. Então retiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou por me teres ouvido. João 11:41. O Pai o ouviu. Em Lázaro fora realizada a transmutação da vida. Ele renasceu como João.
O próprio Jesus havia iniciado Lázaro, tornando-o capaz de elevar-se aos mundos superiores a receber a luz de Cristo. Assim, Lázaro, além de ser o primeiro iniciado cristão, foi também o único a ser iniciado pelo próprio Cristo, Jesus. Por sua iniciação, ele se tornou apto a compreender o Verbo, que nele se tornaria dali em diante vivo. Consideradas deste ponto de vista, as seguintes palavras de Jesus adquirem um significado especial. João 11:42. Pai, eu sei que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão que me cerca, a fim de crerem que tu me enviaste. E quando diz, Lázaro, vem para fora, podemos reconhecer o chamado pelo qual os sacerdotes chamavam de volta à vida normal, exterior, os que se sujeitavam aos processos iniciáticos intra-templos. Jesus, porém, com esse ato, tornou público o segredo dos templos, os antigos mistérios. Os judeus não podiam deixar sua atitude impune. Por isso, se intensificaram prontamente as perseguições que culminaram no seu martírio na cruz. Jesus afrontou com a iniciação de Lázaro os principais sacerdotes e fariseus, os quais convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: "Que faremos? Este homem faz muitos milagres." João 11:47. Não era a vontade do sistema político-religioso que imperava, o qual pretendia manter o homem na escuridão das coisas espirituais, para que não pudesse acessar sua luz interna, que as verdades eternas fossem espalhadas por Jesus. Como a iniciação de Lázaro se destinava a preparar o homem do momento atual para a compreensão da ressurreição, a ascensão ao mundo espiritual, a fim de que este se motivasse e passasse a seguir o caminho da luz, que levaria à verdadeira vida, abrindo-se os olhos espirituais, os poderosos sacerdotes que conduziam um povo na ignorância das coisas de Deus, tinham medo de perderem seus postos, seu poder mundano. Eles pensaram: a partir de Lázaro, o conhecimento dos mundos superiores devia tornar-se acessível, também aos que creram, apesar de ainda não terem visto. Criando a confiança interna em cada homem de que de fato existe uma vida superior e que a luz habita seu interior. Portanto, a experiência iniciática de Lázaro foi uma força majestosa propiciada por Cristo para que João pudesse eficazmente cumprir sua missão. E a fez resolutamente através de uma longa vida ascética, de aprendizados e ensinamentos deixados. Humildemente viveu e deixou seu legado à posteridade, como Jesus lhe pediu. Desta forma, Jesus amou Lázaro porque julgou que ele tinha condições, o discernimento espiritual necessário, o merecimento por suas obras para despertar em si o Verbo, através da iniciação provocada pelo estado de quase morte. Seria ele a partir daí o portador do Cristo na nova era da consciência humana na Terra. João, o Lázaro, passou então a ser o canalizador de Cristo Jesus, o médium. Todas as suas mensagens, os textos por ele escritos, foram canalizadas diferentemente dos demais evangelistas. Está aí a diferença. O canal entre os dois mundos, em João, era forte e permitia conexão. Sua pineal desperta lhe propiciou escrever com propriedade, com exatidão, as palavras de Jesus. Enquanto os demais apóstolos passavam suas opiniões pessoais e impressões da vida humana de Jesus, de João jorrava a informação diretamente sem intermediários, pura e simplesmente. Desta forma, é por conta disso a grande importância de seus escritos e de sua missão. Não se trata de escrita apostólica, mas sim direta do Mestre dos Mestres. Esse renascimento, essa iniciação, o despertar da consciência crística, pode ser alcançado por cada homem e mulher que se dispuser a entregar seu querer mundano, ousar acreditar em seu poder maior.
na luz que habita seu interior e morrer em vida, para nascer de novo. Tu podes, tu és luz. Desperte em ti essa faculdade, que viverás na realidade. A vida una é a única real. Busca sair do veículo carnal. Ele é prisão, não há solução. Assim agindo, teus males acabarão, e toda a dor não prevalecerá, porque unida com o Deus único tu estás. Assim é, confia.